Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 25 de junho de 2020, são 12 horas e 45 minutos. Lição 1 do dia 5 de julho de 2020. Daniel ora por um despertamento. Esta é uma edição especial da CPAD para este terceiro trimestre de 2020. Na verdade, essa revista foi editada no terceiro trimestre de 1993. Ela foi escrita pelo Eurico Bernstein, o nosso saudoso pastor, o pastor finlandês, que nos deixou no dia 6 de março de 1999. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Me lembro que há no nosso meio um dizer que eu acho bastante interessante, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, o poder da oração. Então nós precisamos estar sempre confessando as nossas culpas uns aos outros, e assim certamente nós seremos sarados. Introdução: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. A Babilônia é hoje a atual Bagdá, no Iraque. E nós vemos que Daniel vivia uma vida de oração, e anos depois ele estava com um conceito elevado. O que isso traz para nós? Quando nós vivemos uma vida de oração, no determinado tempo, no tempo de Deus, Ele certamente nos elevará. O crente, o cristão, só pode crescer mediante a oração. Precisamos viver em oração, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nós precisamos sempre estar em oração para que a nossa vida seja elevada diante de Deus e assim nós venhamos ter honra até mesmo diante dos homens. Daniel foi despertado para orar. Parece que despertamento parece que dá uma ideia. Muitas das vezes, quando nós precisamos levantar pela madrugada, geralmente a maioria das pessoas que trabalham levantam na madrugada. E quando há o despertamento, de repente o despertador é acionado, ou mesmo o alarme do celular, e nós precisamos nos despertar, parece que não é uma ideia muito boa, né? Dá uma ideia de que nós temos que deixar o momento de conforto. E assim é o despertamento na oração. Nós precisamos deixar o nosso conforto de estar bem dentro de casa, tranquilo, e precisamos nos despertar para orar. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Independente do estado que nós vemos, independente de que nós estamos vivendo no momento atual, nós sempre precisamos estar no momento de oração, ainda que nós não venhamos ver com os nossos olhos naturais uma saída. Nós precisamos estar continuamente em oração, precisamos estar sempre orando, porque certamente, ainda que nós não vejamos uma saída, através da oração, Deus abrirá e fará uma saída, nos dará uma saída. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos.
Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Então vemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, um lugar com grande paganismo, idolatria e coisas mais. E ainda assim ele não se corrompeu, ele se manteve firme. Com o passar do tempo ele se manteve firme. Daniel, o que quer dizer Deus é meu juiz, ou Deus é quem julga, como você achar melhor, vemos que com o decorrer do tempo, Daniel se manteve fiel a Deus, não titubeou, permaneceu firme, independente das circunstâncias. Por quê? Porque ele tinha uma vida consagrada a Deus em oração. Então sim, é possível que hoje, apesar das situações, nós venhamos ter uma vida de consagração e oração diante de Deus e nós mantermos o nosso caráter cristão diante de Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Qual é o culto que tem menos presença dos cristãos? Esta é uma resposta fácil de dar. É o culto de oração. Todo trabalho de oração é o que menos tem presença do cristão. O cristão é o que menos vai. É claro que existem algumas situações, geralmente os cultos de oração geralmente são feitos ou pela manhã, ou durante a semana, ou às vezes as duas coisas. Então, a boa parte das pessoas estão trabalhando. Mas, na bem da verdade, há muitas pessoas que estão disponíveis em casa, mas ainda assim não se despertam para ir aos cultos, para orar. Isso nos dá a ideia do que essa pessoa passa, esse cristão vai passar. Por quê? Porque vai ter uma vida raquítica diante de Deus, não vai ter uma intimidade com o Senhor. Por que não? Porque Deus, para falar conosco, Ele tem várias formas, são inúmeras as formas de Deus falar conosco, mas geralmente nós só temos uma forma de falar com Deus, que é justamente em oração. Mas as pessoas estão afastadas dos cultos de oração, as pessoas não aparecem mais aos cultos de oração. Em muitos lugares, inclusive o pastor muitas das vezes fica sozinho, às vezes nem a família dele vai, é uma situação bem difícil. Então, o que configura que o cristão não tem uma vida de oração? É claro que eu sei que nos dias atuais existem pessoas, existem cristãos, pessoas cristãs que vivem sim, sempre em oração, estão em contínua oração. O que eu estou dizendo aqui é uma forma mais ampla, mais de uma forma geral, mas eu sei que sim, existem exceções, existem pessoas, conheço algumas pessoas que sim, vivem uma vida de oração. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede, defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Dividido foi, entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino
e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Observou uma questão? Quando as pessoas tiram aquilo que é sagrado, aqui no caso vasos, sagrados, da casa de Deus e levam para outro lugar, vem sobre esta pessoa a mão poderosa do Senhor. Por que isso? Bem, nós vemos que uma vez que algo é consagrado a Deus, é somente a Deus. Eu me lembro quando eu era mais jovem, e às vezes até agora eu já vi algumas vezes, por exemplo, quando uma igreja adquire um instrumento, faz aquela consagração daquele instrumento a Deus. Então aquele instrumento é somente para as coisas da casa do Senhor, somente para fazer cultos, somente para tocar na igreja, no templo ou numa atividade fora da igreja. Vai fazer um culto ao ar livre, por exemplo, leva aquele determinado instrumento que foi consagrado a Deus. Aí sim, ok. No entanto, muitas das vezes as pessoas pegam esse instrumento e vai para outro lugar fazer sabe-se lá Deus o quê? E tocar Deus sabe lá o quê? Então sobre essa pessoa certamente virá a mão poderosa do Senhor. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória a outrem. O que é consagrado a Deus é somente para a casa do Senhor, é somente de Deus. Síntese do tópico 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alçava livramento e vitória contra os seus inimigos. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do rei babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Se porventura você estiver passando por alguma situação na sua vida hoje, faça um negócio com o Senhor. Se agarre em uma promessa bíblica e ore, crendo nesta promessa, que você verá que através da sua oração Deus te dará a resposta, Deus te dará o livramento. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus, e com ele suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Hoje, quando nós vamos fazer algo para o templo, é bom sempre diferenciar templo de igreja. Igreja é o povo de Deus reunido, templo é o lugar onde esse povo se reúne. Quando vamos fazer algo para o templo, há sempre aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas na hora de ajudar não quer ajudar. Aquela pessoa que é crente que é crente, que não ajuda em nada, muitas das vezes até atrapalha. Aqui nós vemos que o rei Ciro, ele propôs esta questão de quem é de Deus para que vá também para edificar. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro,
para serem transportados de volta para Jerusalém. Então vemos que através de Ciro houve algumas mudanças bastante significativas, até que os judeus seriam liberados para voltar a Judá se caso quisessem. Vemos que houve uma permissão para reedificar o templo e todas as despesas do templo poderiam ser tiradas dos tributos do rei, além do rio, perdão. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. Então vemos que, trocando em miúdos, aqui as coisas estão começando a voltar para o lugar, cada um segundo no seu lugar, cada um fazendo o que tem que ser feito. Precisamos, muitas das vezes, as pessoas se perdem, porque numa organização de um templo, cada um quer fazer uma coisa que não lhe é para fazer, quer tomar o lugar do outro, vamos colocar assim. É um que entende de uma coisa e quer fazer outra coisa. Não, cada um de nós precisamos, independente do que nós vamos fazer, ou aparentemente parece ser pequeno ou não, precisamos cada um fazer o nosso, cada um faz a sua parte, porque assim, certamente, o nome do Senhor será engrandecido e o trabalho será feito. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Bom, vemos aqui que Ciro conheceu a Deus através de Daniel, ou seja, Daniel era um exemplo a ser seguido. Então, pelo exemplo de Daniel, o rei Ciro acabou se convertendo a Deus, ou conhecendo a Deus, foi tocado por Deus pelo bom testemunho de Daniel. E Daniel tem um testemunho tão extraordinário que a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 14, versículos 14 e 20, que ele, por sua própria justiça, se salvaria a sua alma. E diferente de Nabucodonosor, que não conheceu a Deus de uma forma direta, né? Não deu louvores a Deus, e nós sabemos o que aconteceu com Nabucodonosor por isso. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Vemos que o apóstolo Paulo, ou Saulo, como você quiser chamá-lo, as duas situações estão corretas, os dois nomes estão corretos, se encontrou com o Senhor e disse: Senhor, quem és? Então vemos que nós vemos que Paulo caiu com o rosto em terra, e Paulo não caiu do cavalo, como muita gente fala. A Bíblia não fala nada de cavalo, não tem cavalo na passagem, não tem nada disso. A Bíblia somente diz que Paulo caiu com o rosto em terra. Até porque, se Paulo tivesse caído do cavalo, da altura do cavalo, ele certamente se arrebentaria mais. Não ficaria apenas cego, porque por intervenção divina não, teria mais prejuízo no seu corpo físico. Então, vemos que
O encontro com o Senhor transforma, é o verdadeiro despertamento. As pessoas são transformadas quando de fato encontram com o Senhor. Vemos que Zaqueu, da mesma maneira, quando se encontrou com o Senhor, ele mudou o seu comportamento. Por quê? Porque o despertamento nos faz mudar de comportamento. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, inclusive eu não comentei aqui da questão aqui dos vasos, que Ciro estava sobre a responsabilidade dos vasos, ele poderia, como o vaso era valioso, ele poderia ficar para si. No entanto, ele não quis esse negócio. Ele espontaneamente, voluntariamente, ele achou por bem devolvê-los. E não é isso que nós precisamos fazer quando nós temos um encontro com Deus, independente do que aquilo que está na nossa mão, se não é nosso, nós precisamos devolver, ou para Deus, ou para quem de fato é o dono, se nós não formos o dono, independente da forma que chegou na nossa mão. Então, se nós legalmente nós não somos o dono de algo, nós precisamos devolvê-lo. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Quando nós nos despertamos para orar, nos consagrarmos diante do Senhor, certamente nós receberemos bênçãos espirituais. O Senhor nos dará bênçãos espirituais. E muitas das vezes as pessoas até se enganam que porque alcançou algo que estava pedindo, é salvo. Não é bem por aí. Nós precisamos ter uma noção de que muitas das vezes, quando algo vem a nós, independente se foi por oração ou não, nem sempre foi por Deus. Não é porque você está com desejo de algo e esse algo acontece, nem sempre vem do Senhor, nem sempre vem da parte de Deus. Então nós precisamos ter discernimento para esse negócio. E nós só teremos discernimento se nós vivermos sempre em oração e termos discernimento das coisas espirituais. Porque a Bíblia vai dizer que o espiritual discerne as coisas espirituais e de ninguém é discernido. Então nós precisamos ter o discernimento. Mas se nós não temos uma vida de oração, como vamos discernir? Síntese do tópico 3. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Então vemos que, em resumo, quando nós estamos diante do Senhor em oração, com o nosso coração quebrantado diante de Deus, o Senhor certamente se lembrará de nós, assim como ele fez com Ana. Ana orava com seu coração contrito, até que Deus fez o milagre na vida de Ana, e Ana deu à luz a Samuel. Muitas das vezes, quando nós oramos ao Senhor, como é o caso de Jabes, por exemplo, Jabes orou, e a oração de Jabes foi uma oração extremamente curta, mas mesmo assim o Senhor deu a ele vitória, mudou o quadro da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que há pessoas que oram durante horas, a vida inteira. Há pessoas que são assim, parece que são chamadas para o negócio. Entretanto, há outras pessoas que não oram muito. No entanto, qual é a diferença? A diferença é o coração contrito. Não adianta pessoas fazerem longas e extensas orações para se apresentar diante dos homens. Deus não vai ouvir essa oração. Basta nós termos o nosso coração contrito diante do Senhor. Lembra de Jonas quando orou no ventre do peixe, ou da baleia, ou do cetáceo, do jeito que você quiser entender? A oração de Jonas foi uma oração contrita, e Deus, e há um caso até curioso na questão de Jonas, que Deus não respondeu a oração para Jonas, Deus respondeu para o peixe, e fez com que o peixe lançasse Jonas na praia. E não foi na praia de Nínive, até porque Nínive não tem praia. Se você quiser ver isso, lá em Jonas capítulo 3, versículo 3, vai dizer que veio a palavra do Senhor a Jonas para ele ir a Nínive logo após a baleia ter lançado ele na areia, ou o grande peixe, ou cetáceo, do jeito que você quiser entender. Então, se
Deus falou para ele ir a Nínive porque ele não estava em Nínive. Então vemos que há situações que muitas das vezes Deus não vai nem responder a oração para você, vai responder para o seu problema e vai resolver o teu problema, vai falar diretamente com o seu problema e às vezes não com você, e depois você não vai entender. Como pode uma coisa? Eu orei ao Senhor, o Senhor não me respondeu, mas eu alcancei a vitória. Porque Deus falou o seu problema. Por exemplo, se você está hoje desempregado, está orando ao Senhor para Deus abrir uma porta, Deus às vezes não vai falar para você que abriu a porta para você, mas Ele vai tocar no coração de alguém, da pessoa, das empresas, e a empresa vai entrar em contato com você. Então Deus respondeu a sua oração a outra e não a você, mas resolveu a tua situação. Então nós precisamos ter discernimento que às vezes quando Deus não responde algo para nós, é porque às vezes não é para responder para nós. Agora, nós precisamos sim viver uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia e mesmo assim teve situações que ele não atingiu na mesma hora as suas orações. Há orações que serão respondidas na hora, há outras que não. E há outras orações que são extensas, mas que não têm nenhum valor diante de Deus. Há outras que são extensas, mas que sim, Deus está ouvindo a oração. Há orações curtas que Deus vai responder e outras não, pela mesma situação, pela mesma questão. O segredo da oração não é orar muito e nem orar pouco. O segredo da oração é estar com o coração contrito, é estar com o coração crendo que vai receber aquilo que está para o propósito. Certa vez foram perguntar para um Colin Dyer, um evangelista britânico, qual é a melhor oração que existe. Ele disse o seguinte: a melhor oração é a oração que vem do coração de Deus para o seu coração. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era o seguinte: quando você está em comum acordo com o Senhor, a sua oração vai estar de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas das vezes, a Bíblia vai falar lá no livro de Tiago, pede não recebe porque pedes mal para os seus próprios deleites. Ou seja, eu vou pedir algo para Deus somente para eu me deleitar naquilo, ou para eu, vou dizer aqui uma palavra mais nossos dias, né? Mas para ostentar algo que eu queira ter. Então eu vou orar ao Senhor para ostentar uma situação, um carro do ano, por exemplo. E Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. A oração precisa ser, em primeiro lugar, uma necessidade sua. Você precisa pedir a Deus não por ostentação, não para o seu próprio prazer, mas saber pedir de acordo com a sua necessidade e também com aquilo que está na vontade, no coração de Deus, a propósitos. Nós precisamos orar para propósitos. E talvez seja por isso que muitas das vezes as pessoas não vão para os cultos de oração, porque não tem um propósito de vir em oração, não tem um propósito para orar. Ora de uma forma desconectada, de uma forma desorientada, de qualquer maneira, e não é assim. Toda oração precisa ter um foco, precisa ter um direcionamento. Para que eu estou orando? Por que eu estou orando? Para quem eu estou orando? Qual é o meu intuito na oração? Então nós vemos que Daniel era um homem que vivia em constante oração. O Jó era outro que também orava e fazia sacrifício pelos seus filhos. Então hoje, o principal mecanismo ou a principal ferramenta da igreja que a igreja não está usando hoje é a oração. Então, e uma outra questão também sobre a oração é a seguinte: você vai fazer uma festividade, um congresso na sua igreja. Para semana que vem, por exemplo, não é que você orou hoje que Deus vai responder. Nós precisamos viver uma vida de oração. A oração, para todos os propósitos, precisa ter. Não é somente orar hoje e acabou. É claro que, como eu já disse anteriormente, é possível que você faça uma pequena oração e Deus responda. É possível, é muito provável até que Ele responda. O que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas querem ter uma vida consagrada diante de Deus, querem ter muito poder com pouca oração, não quer viver em constante oração. Então não dá. A Bíblia diz, mais uma vez, orai sem cessar. Nós precisamos viver uma vida de oração, estarmos nos cultos de oração. Como a própria palavra diz, quando quiseres algo a Deus, entra no seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, em particular com o Senhor, porque o Senhor, interessante até que a palavra vai falar vai dizer que Deus não
ouve a nossa oração, Deus vê. Então, como Deus vê? É porque Deus vê o nosso coração. Ele vai atentar para essas situações do coração. Então, muitas das vezes as pessoas parecem não compreender o que está na oração, a importância da oração. Nós precisamos cada dia mais estarmos vivendo uma vida de oração diante de Deus, porque certamente o Senhor fará aquilo que lhe apraz. O Senhor te dará a resposta mediante a vontade dele. E se você já está orando há anos por uma situação e essa situação ainda não se concretizou, continue orando. O Senhor deseja que você continue orando, ainda que Ele não te respondeu ainda, mesmo depois de anos. Continue orando, continue vivendo uma vida de oração. Não esmoreça, porque no momento certo o Senhor te dará a vitória. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau!